sempre nós fazemos um balanço em relação à atual situação do Espiritismo no mundo. Será que o Espiritismo ele tem crescido devidamente? Será que ele tem expandido como deveria? Será que o Espiritismo no Brasil tem crescido realmente? Ou o que nós vemos são outras religiões crescendo mais que o Espiritismo? Por exemplo, nós temos exemplo aí da religião evangélica, que tem crescido muito ultimamente, e de repente o Espiritismo ele cresce de uma forma menos rápida, de uma forma lenta. Mas e o Espiritismo atualmente no mundo? Quem é que faz o Espiritismo existir? Allan Kardec trouxe para nós a codificação da doutrina espírita para que nós tenhamos um norte, para que nós possamos entender o valor da nossa existência. Mas também é importante nós pensarmos em manter o Espiritismo crescendo e fazer com que o Espiritismo evolua. E será que nós, como espíritas, nós temos feito a nossa parte? Nós temos, por exemplo, levado o Evangelho segundo o Espiritismo às pessoas, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo aos lares, levado conforto para as pessoas que estão tão necessitadas? Será que quando nós estamos vindo na casa espírita, nós estamos convidando as pessoas para virem conosco? Pessoas da nossa própria família, que muitas vezes estão passando por dificuldades? Ou será que muitas vezes nós fazemos da religião ou espiritismo algo pessoal e íntimo e deixamos de pensar na coletividade, deixamos de compartilhar essa mensagem de amor, essa mensagem que traz paz, que traz fraternidade e caridade? Então eu gostaria que vocês refletissem sobre essas questões, porque o Espiritismo, para ele sobreviver, é necessário que nós façamos com que ele cresça. Mas para o Espiritismo crescer, ele precisa de pessoas encarnadas como nós. E nós precisamos fazer a nossa parte. Será que no ano de 2012, quantas pessoas você trouxe para o centro? Quantas pessoas você levou a palavra, do Espiritismo, o conforto? E nesse ano, você convidou alguém para vir no centro espírita? Até eu estava brincando ali fora com uma colega que chegou aí, uma irmã que chegou, e falei para ela o seguinte, que normalmente as pessoas falam assim, eu quero te convidar para ir na minha igreja, E nós espíritas, a gente tem medo às vezes de convidar a pessoa para vir na igreja da gente, E a gente tem medo às vezes de chegar para a pessoa e falar, vamos lá no meu centro espírita. Aí a pessoa fala assim, não, lá vocês conversam com morto, com defunto, eu não quero passar nem na porta, Então, quer dizer, o capeta, essa coisa, vai baixar espírito, Então assim, a gente sempre tem esse medo, esse receio, essa ressalva. E que muitas vezes, nós deixamos de convidar as pessoas para vir. E às vezes a pessoa está precisando mesmo, está ali agonizando, pedindo socorro, e nós às vezes temos esse medo, esse receio de falar, vamos lá na minha igreja. Se você não quer falar centro espírita, fala, vamos lá na minha igreja. Aí a pessoa fala, qual o nome da sua igreja? Fala, não, casa de oração Serapião Ribeiro, pronto, não precisa falar centro. Casa de estudos, Tem várias formas da gente falar, de um jeito que você não se agrida e nem agrida o outro. E vocês podem ter certeza, hoje mais do que nunca, nessas transformações que está havendo no planeta e no ser humano, as pessoas precisam da religião. Quem não tem religião está perdido. Quem não tem religião vai ficar numa situação extremamente mais difícil. Por quê? Porque não tem apoio, porque não tem esperança. Eu posso te interromper um pouquinho? Sim, pode não. Ontem eu fui fazer uma visita para uns doentes. Sim. E esses doentes, dois, eu não conhecia eles, mas deixei a doação para ser entregue. Aí eles receberam. Pode, vem aqui, fala aqui na frente.
Dá o seu depoimento aqui, ó, isso é importante. Então, eu achei tão interessante. Nós fomos na casa desse senhor doente, pela primeira vez, né? Sim. Eu tinha chegado no hospital antes de ontem. E ele doido para me conhecer, que lá eles falam demais, é a dona Aparecida, né? Certo. Aí nós chegamos e disse, olha, nós recebemos sua doação, mas eu queria te conhecer. Eu queria que só sentasse e conversasse comigo, um pouquinho, né? Mas a gente já sai tão assim atarefado com as visitas, com as entregas da doação que a gente faz, que é muito complicado para nós. Eu pensei, olha, eu vou voltar aqui na sua casa para sentar e conversar. Mas para isso, dona Rosângela, sempre você não tem tempo. Os colegas quase que não tem tempo, né? Mas eu preciso ir com mais pessoas. Você também, chefe, é convidado aí comigo. Lá você não for mais, né? São muitas famílias que muitos, quando a primeira casa que eu fui, eles pediam tanto, rezou tanto que eu chegasse, eles não tinham nem o leite, nem nada para pôr no fogo. Eu estava com a cesta lá em casa para levar. Aí eu falei para a senhora, senhora, a primeira casa que nós fomos é da Rosângela, Elisângela. E vamos. Aí quando eu bati na porta, a menina disse assim, mamãe, é a dona Aparecida. Eles não tinham visto que era eu. Sempre que a senhora faz oração, pedindo para ela chegar, e ela chega. Aí eu bati na porta e cheguei. Ela só tinha 1 quilo de feijão, daquele bem quebradinho, para pôr no fogo para dar para as crianças. Olha só, tá vendo? Então é muito importante esse negócio da visita, porque às vezes, Jeff, a gente fala assim, não, nós vamos levar uma doação, mas a pessoa está precisando de uma palavra amiga. É verdade. Não é tanta doação, não é tanto enfiar a mão no bolso e fazer doação. Mas uma palavra amiga, isso aí é muito importante, viu? Muito obrigado. E nós, quando abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, foi bem revelador, porque saiu justamente sobre caridade. Às vezes nós falamos sobre caridade, quando você fala assim, faça caridade, as pessoas já têm uma certa resistência a essa palavra caridade, porque pensam, vou ter que tirar, meter a mão no bolso e dar dinheiro, né? Esse lance de pagar o dízimo, que as pessoas têm resistência, ou de dar um dinheiro, né? Mas na realidade, caridade é tudo aquilo que você faz com amor por você mesmo e pelo próximo. Normalmente quando a gente fala que é espírita, as pessoas sempre ligam em nós essa questão da caridade, mas muitas vezes muito mais na caridade material, que é levar a cesta, né? Mas na realidade a maior caridade que nós fazemos é justamente fazer a prece, harmonizar o lar, harmonizar a pessoa, né? Falar de Deus, falar da espiritualidade, dar aquele conforto, aquele amparo que a pessoa está precisando. Essa é a verdadeira caridade. A comida, o alimento é só uma desculpa, né? Na realidade, nós como espírita, nós temos que trazer o alento para o espírito, para a alma, para a pessoa se sentir feliz e motivada a viver. Não são só os bens materiais. A matéria ela é importante, mas ela não é o mais importante. O mais importante é nós levarmos o Evangelho segundo o Espiritismo às pessoas, para que elas conheçam essa verdade e serem libertadas do medo, do ódio, da raiva, da ira, das paixões, da destruição. Então o Espiritismo hoje atualmente no mundo tem muito que evoluir. A palavra é perfeita, os ensinamentos são perfeitos, nós é que somos imperfeitos, nós é que temos que melhorar, nós é que temos que falar mais do Espiritismo, vivenciar mais o Espiritismo no nosso dia a dia e convidar as pessoas para virem. Imagina que nós que estamos aqui hoje vamos envelhecer e vamos fazer a passagem para o plano espiritual. E quem vai ficar no lugar nosso? Quem vai ficar? Se a gente não trouxer ninguém para nos substituir, vai acabar? Então nós temos que estar trazendo pessoas, convidando as pessoas, né? Você vai lá fazer aquela visita, leva aquela cesta básica, mas principalmente fala para a pessoa, vai lá conhecer a minha igreja, vai lá conhecer o centro espírita, vai lá ouvir a palavra, vai assistir uma palestra, vai receber o passe, né? Vai entender o que é mediunidade. Talvez hoje o Espiritismo, né, seja a religião que responda mais as perguntas que as pessoas querem que sejam respondidas. Porque o Espiritismo vai muito além daquilo que as pessoas entendem. E nós, muitas vezes, temos medo.
nós não levamos isso às pessoas. E as pessoas estão carentes. As pessoas estão doentes de ouvirem boas palavras. Como no caso a irmã aqui foi fazer uma caridade, levar uma cesta, e a família chegar ao ponto de falar, não, vamos sentar e vamos conversar. As pessoas estão carentes de quem as ouça, de quem as orienta. Então isso é muito importante para que o espiritismo no mundo atual evolua e progrida. Mas o espiritismo ainda é pouco divulgado. Sim. Você vê na televisão, tem umas igrejas programadas, abertas 24 horas fazendo programação deles, a divulgação deles. 24 horas, nem intervalinho não, 24 horas. Exatamente. Por exemplo, eu até estava brincando com o nosso filmador oficial aqui, né? Eu falei, eu estou ficando aqui na porta, estou imitando os pastores da igreja evangélica, estou esperando as pessoas na porta, cumprimentando e pego na mão, seja bem-vindo. Quer dizer, né? É isso que a gente tem que fazer. As pessoas quando chegarem aqui tem que se sentir bem, tem que se sentir querido, bem recebido, né? Para poder voltar, senão a pessoa não volta, né? Você vai visitar alguém, chega lá, a pessoa te trata com casca e tudo, você fala, nunca mais eu passo nem na porta, né? Mas a religião também é assim, a gente tem que cativar as pessoas. Né? Outra coisa, a gente vê as igrejas aí pondo outdoor na cidade, né? Venha para a igreja, milagre, não sei o que, Jesus salva, né? Jesus salva, né? Leia a Bíblia. É a campanha do sal, a campanha do óleo, a campanha da unção. E o espiritismo, cadê? A gente não vê um outdoor com propaganda. Eu sou meio de Guarulhos. Não é? Eu sou meio de Guarulhos. É a religião do orgulho e do egoísmo e o espiritismo. Porque o espírito é individualista. Não pode ser. Ele não se amansa, ele não se une com os companheiros, não troca uma palavra, não dá um ouvido, não dá uma boa tarde. Eu sou ele. E quando faz a passagem, chega lá do outro lado, quer ser tratado especialmente. Fala, eu era espírita, né? Então eu sou o cara. Então há uma né? grande diferença. O espírita não se aproxima, ele não é amigo, ele não considera, ele não tem assim um casamento. Aqui chega, não dá uma boa noite para ninguém. Quando fala bem, as portas do carro estão correndo. Ninguém conhece ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém é receptivo ninguém. Isso que ele está falando é tão interessante que muitas vezes vocês vêm aqui no centro espírita, estão juntos, mas ninguém sabe o nome de ninguém. Não sabe. Né? Morreu fulano. Quem era? Que fulano assim de cabeça? Eu ia lá no centro espírita, eu nem sei quem é. Então assim, a gente precisa aprimorar isso, né? Pelo menos saber o nome, né? Saber o nome, os pastores sabem todo o nome dos fiéis dele. E esse nome, ele sabe todo. Teve um senhor que chegou aqui hoje, eu estava conversando com ele lá fora, ele disse que achou, ele disse que andou aqui umas 20 vezes, não achava o centro, aí ele disse que foi perguntando até achar, porque ele disse que chegou, não tinha um nome, quer dizer, foi tudo bem, foi pintado e tiraram o nome, né? Mas quer dizer, olha só que interessante, né? O centro, ele tem que se destacar, ele tem que ter um nome, ele tem que ter algo brilhante para chamar as pessoas, porque isso faz parte, né? Uma pessoa, sabe? Outra coisa, tem que ter isso, porque muitas vezes a pessoa vai passando na porta, tá se sentindo mal, tá com aquele desalento, e ele olha aí e vê que é uma casa de oração, né? Vê que é um lugar de amparo espiritual, aí ele entra, mas se não tem uma propaganda, se não tem um nome, se não tem algo que chama, ele passa direto. Não, aí ele vai para a igreja da frente, né? A gente fala em termos de brincadeira, mas isso é sério, é muito sério, né? O espiritismo precisa, assim, nós precisamos valorizar mais o espiritismo. Precisamos evoluir também como pessoas, de sorrir, de cumprimentar, de ser agradável, de aprender a amar as pessoas. A gente evolui com o outro. Eu estou aqui hoje fazendo palestra e isso para mim é bom. Porque isso, vamos supor, eu estou plantando uma sementinha no coração de cada um de vocês. E isso é um mérito para mim também. Mas imagina que se eu estivesse sozinho aqui, sem ninguém, para quem que eu ia fazer palestra? Não ia ter condição. Então nós precisamos um dos outros. Nós precisamos aprender a amar o ser humano. Aprender a amar esse ser humano que Deus criou e trouxe para evoluir conosco. Nós aqui somos um grupo e nós estamos evoluindo juntos. Sim, pois não, pode falar. Uma coisa que é pontual na nossa vida
quando a gente está em dificuldade, ou a gente está com algum problema, a gente pede que Deus nos ajude, né? Por que a gente vê de Deus? A gente vê a bondade, a caridade, né? Então, se você não pratica isso, como é que Deus vai estar dentro de você? Exato. A resposta é simples. Como é que você está refletindo Deus se você não olha para o seu irmão com um olhar fraterno, né? Porque o que está acontecendo, principalmente na nossa sociedade, as pessoas estão deixando de ser humanizadas. Exatamente. Elas estão perdendo a questão humana. Por exemplo, eu quero que você me cumprimenta, mas eu nunca te cumprimento. Eu quero que você sorria para mim, mas eu nunca sorrio para você. Eu quero que você me ama, mas eu te odeio. Quer dizer, como é que pode isso? Então nós temos que entender que tudo parte de nós, né? Nós estimulamos o outro através do nosso amor interno, através da nossa atitude positiva. Mas o que acontece no mundo atual? Os meios de comunicação, eles colocou o próximo de uma maneira negativa. Exato. Por exemplo, hoje fala até do serial killer que está matando jovens na cidade. Então, os jovens estão com medo de motoqueiro, porque já vê o motoqueiro à morte. É verdade. Então, sim, a gente tem que ter cuidado. Eu penso assim, que na vida tudo tem que ser um equilíbrio. Exato. Então, o que está acontecendo? As pessoas, ou elas não preocupam com as pessoas, ou elas temem as pessoas. Exato. E aí é muito importante essa questão da religião, porque já que você não tem segurança na polícia, já que você não tem segurança pública, você tem uma segurança onde? Em Deus e na espiritualidade. E é por isso a importância da gente ter a religião, porque é o que nos dá esperança, é o que dá sentido à nossa vida. E é por isso que é importante a gente valorizar o Espiritismo e convidar as pessoas para vir conhecer o Espiritismo, né? Já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. Hoje nós estamos vendo que as pessoas estão se tornando cada dia mais frias, né? Afastando uma das outras, né? A pessoa busca a individualidade. Eu ganho lá 10 mil por mês, não preciso de ninguém, eu quero que todo mundo se exploda. Eu pago as minhas contas, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero que se dane. E a pessoa ela não entende que à medida que ela vai se isolando, ela está aproximando do quê? Da depressão, ela está aproximando da solidão, ela está aproximando do medo, ela está se tornando fria. E isso a gente não pode deixar acontecer. Olha o quanto é importante você estar reunido com as pessoas. Quando você vem para o centro espírita e você senta aí, e você vê todas essas pessoas à sua volta, que são seus irmãos, você se sente bem. O ser humano precisa disso. Eu, Jefferson, nesse item está falando. Está lá no Salmo 133. Ó, quão bom e agradável viver unido aos irmãos. Exatamente. E nós precisamos disso para evoluir. A nossa alegria, a nossa felicidade principal é em servir o próximo. Quando você faz alguém feliz, quando você faz a caridade, quando você faz alguém sorrir, você se sente muito bem. E é essa a nossa missão. Nós precisamos elevar o nosso sentimento. Então, louváveis esforços, né, são empregados para fazer a humanidade, que é a humanidade progrida. Bem entendida, a educação constitui a chave de progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar, né, caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se endireitá-los, como se faz com as plantas novas. Mas essa arte exige muito mais tato, muita experiência e profunda observação. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, terceira parte, questão 917 nos comentários, né? Então daí a importância da educação, a importância de você fazer os estudos, conhecer o Espiritismo, aprofundar nesse conhecimento, porque isso vai ampliar os seus horizontes, vai expandir a sua consciência e vai fazer com que a sua percepção aumente e você saia do mundo materialista e você saia de acreditar só naquilo que você vê e aquilo que você pega. Esse é o grande lance, não é? Invariavelmente o eu penso em si
não compreendendo a imensidão do inconsciente, que é o seu total. Vamos passar aqui mais rápido. Esse aqui também. Então, na realidade, nós somos seres que agimos consciente e inconscientemente. Nós temos uma parte consciente, que é essa que vocês estão me olhando, estão me analisando, observando o que eu estou falando, comparando com o seu conteúdo, com o seu registro mental, com o seu consciente e fazendo um juízo crítico. Ou você aceita o que eu falo, ou você não aceita. E se você aceita, até que tanto isso é importante para você. Essa é a parte consciente. A parte inconsciente é aquilo que está no inconsciente ou no subconsciente, que na maioria das vezes é o que mais nos governa, que gera a resistência, é onde estão os traumas, as fobias e os medos. E nós temos que trabalhar internamente para que nós possamos superar esse inconsciente, esse instinto que nós temos muitas vezes de deixar de amar, esse instinto muitas vezes de ser egoísta, esse instinto de ser individual. Nós fomos criados para sermos coletivos. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos, individualmente. Nós fomos criados para compartilhar. Prova tanto que o homem, quando ele cresce, ou a mulher, ele entra num período onde ele escolhe uma companheira e depois ele tem filhos e constrói um lar. Então nós necessitamos de outros seres humanos para que nós progridamos espiritualmente e materialmente. Conheceis a verdade vos libertará. Qual verdade? Essa verdade interna, essa verdade onde você busca dentro de você. Quando você vem assistir a palestra não é apresentando uma verdade para você total e absoluta. A palestra é para te levar a uma reflexão, para você pensar sobre a sua realidade, sobre a sua existência, como você está agindo na sua profissão, no dia a dia, na família, dentro do próprio Espiritismo. Esse é o intuito da palestra, é despertar você para o seu potencial, é despertar você para que você cresça, para que você melhore espiritualmente. E para que você também ajude o Espiritismo trazendo pessoas para fazer parte do Espiritismo. O Espiritismo no mundo atual é o quê? É expressar amor. Nós temos que expressar amor. Quando nós expressamos amor, nós estamos expressando a vontade de Deus. Nós estamos fazendo o papel da espiritualidade superior, que é extremamente amorosa conosco, condescendente, tolerante, paciente. Então, quando nós expressamos amor, nós estamos conectando cada vez mais com os seres superiores e aprendendo a amar cada vez mais. Então, expressar amor é se libertar da raiva, do ódio, da ira, de todos os sentimentos negativos. Dentro das expressões do amor, nós temos a caridade, nós temos a solidariedade, a fraternidade, são expressões do amor. A cura, quando você faz o passe e você transmite energia, é caridade. Vou passar quase na hora aí. Uns 10 minutos. Vou passar um vídeo aqui que fala sobre exemplos, né?
vocês o quanto essa questão do exemplo ela é importante. Que nós estamos sendo observados constantemente pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Aqui no Centro Espírita nós estamos sendo observados. E se nós agimos de forma positiva, nós somos seguidos positivamente. Mas se nós agirmos negativamente, nós também seremos seguidos negativamente. Então o exemplo arrasta multidões. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Uma atitude de amor, ela desperta muitas pessoas. Nós às vezes reclamamos muito da nossa situação, da nossa vida, do nosso corpo físico, da nossa realidade. Tem um outro vídeo aqui que eu vou passar em seguida, e ele mostra para nós também um exemplo de superação, um exemplo de otimismo, de como é possível superar as dificuldades que às vezes são impostas na nossa vida. Almost ready. Dá para ver? Dá para ver? People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was on a slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is waiting for other people to come down and feel like something. They're freaking out. They're like, yeah, like it. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms legs, I wish I had arms legs, I wish I had arms legs, I wish I had arms legs. What I've seen in life is just a couple of key principles. The first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life. I'm a husband. I'm not going to be. I'm cutting with all my wife's hair. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Sua frente, né? I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life, and you don't know how long the storms are going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life. Being patient with you, I tell you, it's a hard step. But I realize I may not have hands to hold my life. But when the time comes, I'll be able to hold it up. I don't need hands to hold it up. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you aren't gorgeous just the way you are. You boys, you're men. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new
coloquei esse vídeo dele para a gente perceber o quanto nós temos motivos para sermos felizes, temos motivos para agradecer, porque muitas vezes Deus deu muito para nós, mas a gente não consegue perceber. E o quanto a espiritualidade nos ama e sempre está nos orientando e nos mostrando o caminho. Só que muitas vezes nós não paramos, não refletimos para perceber essa realidade. O espiritismo hoje no Brasil tem um expoente muito grande, porque hoje o grande problema na sociedade é os heróis. Quem são nossos heróis? Em quem espelhar para seguir em frente, para seguir o exemplo? E eu digo para vocês que a gente fica numa situação difícil. Quem a gente poderia escolher para seguir, para ser o nosso exemplo hoje na sociedade? Uma situação complexa. Para você falar para o seu filho: meu filho, este é um grande homem, imite-o. É uma situação complexa. O desenvolvimento da personalidade do homem se dá, no interior. O homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera. Nós precisamos superar o nosso inconformismo, a nossa paixão. Nós precisamos sentir gratidão. Está finalizando. A humanidade tem realizado muitos progressos, mas só progressos materiais e científicos. O espiritual ainda é muito pouco, tem muito que melhorar, muito que crescer. E o SBT Repórter conseguiu com exclusividade acompanhar aquela que seria a última psicografia do médium. Com dificuldade, as mãos trêmulas reproduzem o recado dos espíritos. Apesar da saúde abalada e da cegueira em um dos olhos, ele está pronto para cumprir pela última vez sua missão. Ele começa a escrever. As letras quase sem contorno preenchem o papel. Chico está tão concentrado que não percebe que a folha acaba. Amigos e dezenas de pessoas em busca de conforto ficam emocionados. Muitos choram. A mensagem está pronta. Chico retoma um pouco das forças. É comovente. Ele lê a mensagem de um filho morto para a mãe que está presente. Se vocês me perguntarem quem eu devo seguir de exemplo, eu digo para vocês: sigam Chico Xavier, imitem Chico Xavier, porque ele fez muito pelo Espiritismo no Brasil, ele atraiu multidões, ele converteu pessoas para o Espiritismo. Se você é médico, se você é psicógrafo, se você tem psicofonia, desenvolva os seus talentos, para que você possa também atrair as pessoas, dar alento às pessoas. Foi feita uma votação no Brasil do maior brasileiro de todos os tempos, e Chico Xavier ganhou essa votação.
O reconhecimento de Chico Xavier não é só entre os espíritas, mas entre toda a sociedade e todas as religiões. Então ele foi um grande exemplo para nós. Até isso a doutrina espírita tem. Qual outra religião que tem uma pessoa como Chico Xavier? Escreveu mais de 500 livros, sendo praticamente muito pouco conhecido. A doutrina espírita tem isso. Isso é muito pouco falado, é muito pouco explorado. Uma boa semana para todos. Eu agradeço a presença de todos, com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado pela presença de vocês. Peço perdão se em algum momento falei alguma coisa que ofendeu vocês. Mas o intuito dessa palestra é despertar você. Não é para que você fique triste ou fique se condenando, mas para que você se perdoe, para que você se ame, para que você cresça e progrida cada dia mais, com esperança, com amor e valorizando a sua religião, que é o Espiritismo. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe.